Glórias a Deus. Vamos ao Senhor por mais essa rica oportunidade a qual Ele nos dá. E nós estamos trazendo mais um pouco da Sua palavra. Creio que Deus, através dessa palavra, vai estar trabalhando na tua vida. O Espírito Santo vai estar te moldando de uma forma que você vai entender o agir dele na tua vida. Vamos estar lendo Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3 e 4, que diz: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glórias a Deus. Aqui nós vemos que Lázaro era um homem que Jesus tinha um grande amor por ele e por suas irmãs, Marta e Maria. Ele tinha um carinho enorme por esta família, a qual agora uma das suas irmãs manda ir até Jesus, caçar onde que Jesus estava e dizer para ele: aquele quem tu amas estava enfermo. Quem sabe ela estava dizendo: pede para ele vir depressa, traz ele, porque se ele chegar aqui, o nosso irmão vai ser sarado. Aí aqui Jesus vai dizer para aquele que foi até ele, vai dizer: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus venha ser glorificado. Glórias a Deus. Jesus aqui está nos ensinando. Lázaro, ele ia entrar em um sono profundo, mas este sono seria para que ele fosse glorificado. Muitos iam crer nele através deste milagre que ele ia operar. E quando este homem que foi levar esse recado até ele saiu, passado um dia, ele fala para os seus discípulos que ele ia até onde Lázaro estava ali. E o discípulo vai dizer que os judeus agora há pouco queriam nos apedrejar, porque então ele voltaria para lá. Aí ele vai dizer que Lázaro estava morto. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E passando 4 dias, glórias a Deus. Passando 4 dias, Jesus chegou até onde estava Marta e Maria. E ela vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glórias a Deus. Marta, por mais que tivesse conhecimento de quem era Jesus e do poder que ele tinha, ela não entendeu a chegada de Jesus ali. Quem sabe se ela tivesse crendo verdadeiramente no nome do Senhor, ela tinha se alegrado com a presença do Senhor ali. Se ela tivesse ali convicta que após a chegada de Jesus algo diferente ia acontecer, ela teria ficado alegre com a presença dele. Mas aí ela pergunta, ela vai querer questionar: mas Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus agora vai falar para ela: teu irmão há de ressuscitar. E aí começa com a conversa. Glórias a Deus. E após ter uma conversa ali com Marta, ela vai até Maria e dizendo que o mestre manda chamá-la. A nossa maior alegria é quando o mestre nos chama pelo nome. Quando nós se encontramos em um lugar, muitas das vezes tão difícil, e o Senhor, Ele nos chama
pelo nome. Glórias a Deus. E Maria, se levantando logo, vai ao encontro de Jesus. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu peço para que você venha estar com os teus ouvidos sensíveis ao som da voz de Deus. Porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Glórias a Deus. Aqui Jesus, a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus, vendo o desespero daquelas pessoas por causa da perda de Lázaro, vai dizer que alguns dos judeus estavam junto ali na casa de Marta e Maria. E Jesus, vendo a tristeza, o desespero que a morte faz na vida do ser humano, glórias a Deus, o desespero que a morte causa na vida das pessoas por causa da separação, a Bíblia vai dizer que ele perturbou-se. Porque Jesus sabia onde Lázaro estava. Lázaro estava em um lugar de descanso e de alegria. Ele estava em um lugar consciente. Ele sabia onde ele estava. Mas Jesus, vendo o sofrimento daquelas pessoas, o sofrimento que a morte causou por causa da separação entre Lázaro e a sua família, a Bíblia está dizendo que ele perturbou-se. E o seu espírito perturbou-se e ele disse: onde o puseste? Aí aqui agora Jesus está fazendo a união da sua natureza divina e humana. Jesus sabia onde Lázaro estava. Mas aqui ele pergunta: onde o puseste? Glórias a Deus. Aí agora vão dizer: os judeus, vede que o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Os judeus tinham conhecimento quem era ali Jesus, pois há um tempo atrás queria apedrejá-lo. Mas por respeito ao momento a qual eles estavam ali unidos, eles apenas conseguiam demonstrar o seu sentimento de tristeza, porque eles tinham perdido Lázaro. Quem sabe Lázaro também era amado pelo povo ali daquela aldeia. E Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, que era uma caverna. Glórias a Deus. Quem sabe Jesus ali naquele momento não queria chamar Lázaro, pois ele bem sabia que aonde Lázaro estava era melhor do que esta vida terrena. Lázaro estava em um lugar de repouso, de sossego, de descanso, de alegria. Mas ele precisava chamar Lázaro de volta, pois ele, se a gente for ler anteriormente, ele já tinha falado que aquela enfermidade era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não era para uma morte definitiva, mas para a glória de Deus. Aleluia.
aquela caverna a qual Lázaro estava, não estava apenas eles, pois as cavernas ali eram uma caverna familiar, onde muitos da mesma família era colocado ali. E passado um tempo, quando o corpo entrava em decomposição, eles tiravam aqueles ossos, colocavam em uma caixa e pegava essa caixa e colocava lá dentro da caverna novamente e esvaziava o lugar para quando outros da família morressem, poder ocupar aquele mesmo espaço. E Jesus poderia ter chamado apenas para que saísse para fora. Quem sabe se Jesus não tivesse chamado Lázaro para fora, muitos ali tivessem saído daquela caverna. Mas aqui Jesus, ele foi específico nas suas palavras de autoridade. Quando ele diz: Lázaro, vem para fora. Jesus, ele precisava operar esse milagre para eles criar ali uma fé verdadeira na vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas começassem a crer verdadeiramente nele. E a Bíblia vai dizer que quando isto aconteceu, muitos que estavam ali creram nele. Então tem momentos que algo sobrenatural tem que acontecer para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado e venha a ser fortalecido a fé de muitos. Jesus precisava ressuscitar Lázaro. Aí agora nós vamos trazer esta mensagem para os nossos dias. Quantos de nós já estão mortos? A Bíblia diz que Jesus chegou após 4 dias. Aí eu quero te dizer agora, não importa quanto tempo você esteja morto, quem sabe você já parou na sua caminhada, quem sabe você não sente mais a presença de Deus, você não sente mais o Espírito Santo agir na tua vida. Os teus conhecimentos que você adquiriu com o Senhor, as tuas experiências que você adquiriu com o Senhor, na longa caminhada a qual você já percorreu, não foi o suficiente para que você estivesse firmado ali na rocha. E eu quero te dizer, quem sabe você já tem um tempo parado, você já está morto espiritualmente, quem sabe 10, 15, 20 anos. Tantos anos você está longe da presença do Senhor. E você, quem sabe, conversa consigo mesmo dizendo: Senhor, mas naquele tempo eu pregava, naquele tempo eu ensinava, naquele tempo quantos ensinamentos eu trazia e as pessoas se maravilhavam, saía de lá cheio da tua presença. E agora eu me encontro tantos anos parado, longe da tua presença, longe da tua casa. Mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, ele pode te ressuscitar. Ele pode ir de encontro com a tua vida. E não importa quanto tempo você está parado no teu chamado, no teu ministério.
O Senhor Jesus, Ele pode operar um milagre, porque Ele é o dono da vida. E quando o dono da vida chega, algo diferente vai acontecer. Glórias a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus a todo tempo está nos ensinando que é Ele que faz, que é Ele quem opera, que é Ele quem nos fortalece, que é Ele quem nos dá vida. Marta e Maria, por mais que eles tivessem uma intimidade com o Senhor Jesus, eles ainda não tinham tido o privilégio de ver tamanho milagre acontecer. E Jesus vai dizer que Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, ressuscitará. Porque quando Ele dá uma palavra, libera uma palavra, você nunca mais é o mesmo. Você não tem como ficar da mesma maneira. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E a morte teve que bater em retirada, porque o mestre estava dando uma ordem. Assim o mesmo Jesus está liberando uma palavra para você. Está te chamando pelo nome. Quem sabe você neste momento está sentindo o teu coração arder, porque o mestre está te chamando. Levanta-te, vem para fora. Glórias a Deus. E Lázaro, e a Bíblia vai dizer que Lázaro veio para fora. Glória a Jesus. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados às faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O que tem te prendido? O que tem atado as tuas mãos, os teus pés, os teus olhos, os teus ouvidos? A palavra do Senhor para Lázaro, quando ele sai da caverna, com um milagre: desligai-o e deixai-o ir. Eu quero te dizer nesta noite, o que está te prendendo, o Senhor pode te ajudar a ser liberto. Você só precisa vir para fora. Aonde você estiver, se levanta do teu lugar e vem para fora, porque o mestre manda te chamar. O mestre está te dando uma ordem: vem para fora. Mas eu já estou morto há tanto tempo. Não importa, levanta-te e vem para fora. Venha ao encontro do mestre, porque quando você chegar aos pés do mestre, vir em direção do mestre, o mestre vai te dar um milagre perfeito. Ele vai te dar um milagre completo, que agora ele vai dizer: desligai-o e deixai-o ir. Ele vai trabalhar na tua mente, ele vai trabalhar no teu corpo, ele vai trabalhar na tua vida, de uma forma que você não vai entender. Mas é o Senhor que está trabalhando na tua vida, e ninguém precisa entender. Você só precisa se levantar e vir até o mestre. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o mestre libera uma palavra na nossa vida, não há nada que impeça, não há nada que se levante contra a nossa vida para impedir. E muito dentre os judeus que ali, vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Este milagre, o Senhor Jesus operou na vida de Lázaro, e Ele pode operar também na tua vida. Teus sonhos, teus projetos, teu ministério.
Você está parado, mas o Senhor pode ressuscitar a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, desde que você, primeiro, se levante e saia para fora. Vem depressa, o Mestre te chama e Ele tem algo grande para fazer na tua vida, desde que primeiro você se levante e saia da caverna. Glórias a Deus. Esta é a palavra do Senhor e eu creio que através desta palavra algo diferente vai acontecer na tua vida e o milagre dele vai estar te alcançando. Deus abençoe.